Geopolítica e oncologia? O que isso influencia na sua prática clínica hoje? Olá, colegas. Sou o Dr. Rafael Amaral de Castro. Hoje vamos abordar um tema importante e frequentemente negligenciado em nossa prática clínica: a geopolítica na oncologia e como isso está influenciando em nossas práticas clínicas, quer você concorde ou não. Sim, colega, esse tema chegou sim em nosso dia a dia e ignorá-lo é um erro estratégico crucial. O panorama global de drogas anti-PD1 e bispecíficas não aprovadas pela FDA e EMA, mas com impacto significativo em mercados asiáticos. Especificamente, vamos explorar tislelizumab e ivonescimab, que mudaram paradigmas terapêuticos em tumores sólidos. A relevância de entender essas drogas permite avaliar criticamente a disputa internacional por imunoterapia, identificar lacunas no desenvolvimento de novos agentes e preparar protocolos para futuras aprovações globais, compreender por que mercados diferentes adotam estratégias regulatórias distintas. Vamos começar explorando o contexto histórico de tislelizumab, uma droga anti-PD1 desenvolvida pela empresa chinesa BeiGene. Seu diferencial estrutural é a otimização da ligação ao receptor Fc-gama em macrófagos, reduzindo a fagocitose dependente de anticorpos, um mecanismo potencial de resistência aos anti-PD1 convencionais. Este diferencial farmacológico foi desenhado especificamente para preservar populações de células T efetoras no microambiente tumoral, enquanto pembrolizumab e nivolumab dominam o mercado ocidental. Tislelizumab representa uma abordagem inovadora baseada em engenharia molecular refinada. A história de tislelizumab é também a história de como a China emergiu como potência biotecnológica capaz de competir com gigantes americanas e europeias. Mas essa competição não é apenas científica, é também geopolítica e comercial. Vamos explorar os estudos pivotais, começando com Rationale 306 em carcinoma esofágico escamoso, ESCC. Este foi um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego, placebo-controlado, que incluiu 649 pacientes com ESCC avançado ou metastático sem tratamento sistêmico prévio. O braço experimental recebeu tislelizumab 200 mg intravenoso a cada 3 semanas, combinado com quimioterapia baseada em fluorouracil e cisplatina ou carboplatina. O braço comparador recebeu placebo com a mesma quimioterapia. Os resultados foram impressionantes, com mediana de sobrevida global de 17,2 meses versus 10,6 meses no grupo placebo, representando uma redução de 34% no risco de morte. A sobrevida livre de progressão foi de 7,3 meses versus 5,6 meses, uma redução de 38% no risco de progressão. A taxa de resposta objetiva foi de 63,5% versus 48,4%. As toxicidades grau 3 ou superior incluíram principalmente neutropenia em 31% e anemia em 15%, manejadas com suporte hematológico padrão. O impacto clínico foi transformador, estabelecendo tislelizumab como novo padrão para ESCC em primeira linha, com aprovação pela FDA em 2024 e EMA em 2024. Avançando agora para a Rationale 305 em câncer gástrico e da junção gastroesofágica HR2 negativo. Este estudo incluiu 997 pacientes com adenocarcinoma gástrico ou de junção gastroesofágica avançado, HER2 negativo, sem tratamento sistêmico prévio. O desenho foi fase 3, randomizado, duplo cego, placebo controlado. O braço experimental recebeu tislelizumab 200 mg intravenoso a cada 3 semanas, combinado com quimioterapia baseada em capecitabina e oxaliplatina, ou 5-fluorouracil e cisplatina. O braço comparador recebeu placebo com a mesma quimioterapia. A mediana de sobrevida global foi 15,0 meses versus 12,9 meses, representando uma redução de 20% no risco de morte. A sobrevida livre de progressão foi 6,9 meses versus 6,2 meses. A taxa de resposta foi 47,3% versus 34,8%. Os efeitos colaterais, grau 3 ou superior, incluíram náuseas, vômitos e toxicidade hematológica, manejados com antieméticos padrão e monitoramento laboratorial.
O impacto foi particularmente significativo em pacientes com alta expressão de PDL1. Tislelizumab foi aprovado pela FDA e EMA em 2024 para esta indicação, expandindo nosso horizonte para Rationale 309 em carcinoma nasofaríngeo recorrente ou metastático. Este estudo incluiu 263 pacientes com NPC avançado sem tratamento sistêmico prévio. Foi um estudo de fase 3, randomizado 1.1, duplo cego. O braço experimental recebeu tislelizumab 200 mg intravenoso a cada 3 semanas, combinado com gemcitabina e cisplatina. O braço comparador recebeu placebo com a mesma quimioterapia. A sobrevida livre de progressão foi 9,6 meses versus 7,4 meses, uma redução de 48% no risco de progressão. A taxa de resposta objetiva foi 76% versus 50%. As toxicidades foram manejáveis com suporte padrão. O impacto clínico foi significativo, especialmente em populações asiáticas, onde NPC é mais prevalente. Tislelizumab foi aprovado na China em 2023 para esta indicação, mas não conquistou aprovação FDA ou EMA até o momento, refletindo as diferenças regulatórias entre mercados. Continuando com Rationale 307 e Rationale 304 em câncer de pulmão não pequenas células, Rationale 307 avaliou NSCLC subtipo escamoso em primeira linha com 303 pacientes. O braço experimental recebeu tislelizumab 200 mg intravenoso a cada 3 semanas, combinado com paclitaxel ou nab-paclitaxel e carboplatina. O braço comparador recebeu quimioterapia isolada. A sobrevida livre de progressão foi 7,6 meses versus 5,5 meses, uma redução de 48% no risco de progressão. Rationale 304 avaliou NSCLC não escamoso com 390 pacientes. O braço experimental recebeu tislelizumab combinado com pemetrexed e platina. O braço comparador recebeu quimioterapia isolada. A sobrevida livre de progressão foi 9,7 meses versus 7,6 meses, uma redução de 36% no risco de progressão. Ambos os estudos demonstraram eficácia robusta. Tislelizumab foi aprovado pela EMA em 2024 para ambas as indicações de pulmão, mas a FDA não aprovou para pulmão, focando em outras indicações como ESCC e câncer gástrico. Agora vamos explorar a fronteira dos biespecíficos com ivonescimab, também conhecido como BGB A333. Este é um anticorpo bispecífico que bloqueia simultaneamente PD-1 e VEGF em uma única molécula, visando não apenas reativar células T, mas também normalizar a vasculatura tumoral e reduzir a imunossupressão mediada por VEGF no microambiente tumoral. O estudo HARMONi-6 avaliou ivonescimab em câncer pulmonar não pequenas células subtipo escamoso em primeira linha, com 480 pacientes. Um cenário desafiador e órfão de novidades no Ocidente. O braço experimental recebeu ivonescimab 10 mg por quilograma intravenoso a cada 3 semanas, combinado com gemcitabina e cisplatina. O braço comparador recebeu tislelizumab 200 mg intravenoso a cada 3 semanas com a mesma quimioterapia. Este foi um estudo comparativo direto não versus placebo. A sobrevida livre de progressão foi 11,1 meses versus 8,4 meses, uma redução de 29% no risco de progressão. A taxa de resposta objetiva foi 60% versus 48%. A sobrevida em 12 meses foi 75% versus 68%, uma melhora de 7 pontos percentuais. As toxicidades grau 3 ou superior incluíram hemorragia em 8% versus 2%, hipertensão e proteinúria, efeitos classe específicos do bloqueio anti-VEGF. O manejo requereu monitoramento rigoroso da pressão arterial e função renal. O impacto clínico foi transformador, demonstrando que o bloqueio duplo é superior ao anti-PD-1 isolado em subtipos específicos. Ivonescimab foi aprovado na China em 2024, mas não conquistou aprovação FDA ou EMA até o momento. Expandindo nosso horizonte para o panorama global de anti-PD-1 não aprovados no Ocidente. Camrelizumab, desenvolvido pela Incyte e Zai Lab, é um anticorpo anti-PD-1 aprovado na China em 2018 com indicações em linfoma de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, NSCLC, subtipo escamoso e ESCC. Demonstrou melhora em sobrevida global em NSCLC, subtipo escamoso, quando combinado à quimioterapia, mas enfrenta barreiras de entrada
apresentada no Ocidente devido à falta de dados em populações ocidentais e ausência de comparação direta com pembrolizumab, demonstrou respostas duradouras em pacientes intensamente pré-tratados, sendo a droga com maior penetração no mercado chinês para tumores de cabeça e pescoço. Sintilimab, desenvolvido pela Innovent Biologics, também foi aprovado na China em 2018, com indicações similares. O estudo Orient 12 avaliou Sintilimab com quimioterapia em NSCLC, subtipo escamoso, e demonstrou uma redução de 41% no risco de progressão. A FDA rejeitou Sintilimab em 2022, alegando que o estudo foi realizado exclusivamente na China e não refletia a prática clínica dos Estados Unidos. Toripalimab, desenvolvido pela Junshi Biosciences, também foi aprovado na China em 2018 com indicações em melanoma, NPC, NSCLC, ESCC e Hodgkin. O estudo Polaris 02 em carcinoma nasofaríngeo demonstrou respostas duradouras em pacientes intensamente pré-tratados, sendo a droga com maior penetração no mercado chinês para tumores de cabeça e pescoço. Continuando com anti-PD-L1 alternativos não aprovados no Ocidente. Sugemalimab, desenvolvido pela CStone Pharmaceuticals, foi aprovado na China em 2021 com indicações em NSCLC subtipo escamoso e não escamoso em primeira linha. O estudo Gemstone 302 mostrou eficácia robusta em NSCLC com uma redução de 52% no risco de progressão. O diferencial é ser um anticorpo monoclonal IgG1 totalmente humano, o que teoricamente reduz a imunogenicidade. Envafolimab, desenvolvido pela Kineta e Incyte, foi aprovado na China em 2021 com indicações em tumores com alta instabilidade de microsatélites ou deficiência de reparo. O diferencial mais importante é ser o primeiro anti-PD-L1 de administração subcutânea, aumentando significativamente a conveniência para pacientes. O estudo KN035-202 demonstrou uma taxa de resposta de 40% em carcinoma de células de Merkel. Ambas as drogas enfrentam barreiras para aprovação FDA e EMA devido à decisão estratégica de focar no mercado chinês e à competição saturada com pembrolizumab e atezolizumab no Ocidente. Agora vamos entender a disputa internacional que explica por que tislelizumab não conquistou a FDA para pulmão, mas conquistou a EMA. A trajetória de tislelizumab nos Estados Unidos foi interrompida por uma combinação de fatores. Primeiramente, as restrições de viagem durante a pandemia de Covid-19 impediram a FDA de realizar inspeções obrigatórias nas plantas produtivas na China. Em segundo lugar, a FDA adotou uma postura mais rígida, chamada Project Equity, exigindo que os dados de estudos pivotais incluam populações que representem a demografia americana. Por fim, a Beijing optou estrategicamente por focar em indicações com menor saturação de mercado, como ESCC e câncer gástrico, onde a competição com pembrolizumab é menos consolidada do que no NSCLC. A agência europeia EMA demonstrou maior flexibilidade ao aceitar os dados dos estudos Rationale para câncer de pulmão. A justificativa reside na robustez estatística dos resultados e na necessidade clínica de alternativas terapêuticas que possam oferecer perfis de toxicidade distintos ou vantagens econômicas aos sistemas de saúde europeus. Esta divergência reflete diferenças filosóficas entre as agências e pressões comerciais distintas, expandindo nosso horizonte para o impacto clínico global e especificamente no Brasil. A Anvisa tende a seguir as decisões da FDA, resultando em atrasos na entrada de competidores asiáticos eficazes e mantendo preços elevados para os agentes aprovados. Enquanto pembrolizumab e nivolumab continuam como padrão ouro nos Estados Unidos, Europa e Brasil, a China e demais mercados asiáticos adotaram tislelizumab, ivonescimab e outras drogas como padrão de tratamento. Esta fragmentação do mercado global cria uma situação onde pacientes em diferentes regiões recebem tratamentos distintos para a mesma doença. Sem querer entrar em polêmicas de cunho político, chamo apenas a atenção para uma avaliação independente, baseada em evidências, independentemente da origem da droga. O futuro dependerá da capacidade de parcerias globais e da pressão clínica por estudos head-to-head que demonstrem superioridade clara sobre pembrolizumab.
Para o oncologista brasileiro, essas drogas representam um horizonte de possibilidades que ainda depende de alinhamentos regulatórios e comerciais para integração na prática clínica nacional. Concluindo nossa jornada, o tislelizumab consolidou-se como um agente de alta eficácia com diferenciais farmacológicos que podem mitigar a resistência à imunoterapia. Entretanto, sua presença global é fragmentada. Enquanto na China, ele e os novos bispecíficos como ivonescimab definem o padrão de cuidado. No Ocidente, a hegemonia das grandes farmacêuticas americanas permanece desafiada apenas em nichos específicos como câncer esofágico e gástrico. Contudo, as perspectivas para os próximos anos apontam para uma pressão crescente por estudos head-to-head que são legítimos e desejáveis do ponto de vista científico. A aprovação de biespecíficos pela FDA e EMA dependerá da demonstração de superioridade clara sobre pembrolizumab e não apenas sobre quimioterapia isolada. Realmente, ficar comparando combinações de quimioterapia isolada no grupo controle não é o mais ético, permitido em estados não democráticos, que no meu ponto de vista também é complicado. Para o oncologista brasileiro, estas drogas representam um horizonte de possibilidades que ainda depende de alinhamentos regulatórios e comerciais. O conhecimento deste panorama permite avaliar criticamente as limitações dos padrões ocidentais e orientais e preparar-se para futuras aprovações globais que inevitavelmente virão. Nós, médicos brasileiros, temos que estar preparados para esse novo cenário internacional e nos posicionarmos no melhor interesse de nossos pacientes. Aproveito para convidar a todos a visitarem o portal www.rafaelcastroonco.com.br e lá visitarem o site da Oncopraxis para profissionais de saúde e Neo Access para pacientes e familiares. Fique por dentro das novidades em oncologia.